Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Vanilda Xavier, da região episcopal Ipiranga, grupo de oração Nossa Senhora de Fátima 2. Atualmente eu participo do núcleo de pregação da Arquidiocese de São Paulo. Irmãos e irmãs, nestes minutos, vamos partilhar um pouco sobre o ministério de pregação do grupo de oração. É do nosso conhecimento, irmãos, que o grupo de oração é a célula fundamental da RCC, a porta de entrada que tem o objetivo de levar os participantes a experimentar o Pentecostes pessoal e a crescer na vida cristã. Sendo assim, irmãos, a pregação querigmática no grupo de oração exerce papel fundamental na adesão à fé em Cristo Jesus. Então, a pregação no grupo de oração não é opcional. Ela deve acontecer toda semana, assim como os outros serviços. O núcleo do grupo de oração é o responsável pelo discernimento do tema da pregação e da palavra, ou seja, dos textos bíblicos a serem passados para o pregador. A missão do ministério de pregação é a formação do pregador para os grupos de oração da RCC. O ministério recebe nas formações previstas os servos enviados pelos coordenadores dos grupos. O exercício do ministério de pregação se faz por 3 ações fundamentais. Então, quando eu falo de exercício do ministério, eu estou me referindo às ações do pregador. Quais são as ações mais rotineiras do pregador? As ações mais essenciais da vida do pregador são pela oração pessoal, pela leitura, meditação e oração na palavra. O pregador, ele precisa ter a oração pessoal diária. Ele precisa ter, além da oração pessoal, o contato diário com a palavra de Deus, na leitura, na meditação e na oração com a palavra. Porque são fontes de intimidade com Deus, além de outras fontes que nós sabemos. Outro exercício, outra ação, é a frequência às formações. É necessário que o pregador ele tenha passado pelas formações básicas. E após a formação básica, ele entre pelo caminho das formações específicas. E aí ele continue todo um aprendizado. E ele se interesse por esse aprendizado, um aprendizado permanente, um aprendizado contínuo e que não seja um fardo para ele, né? Que ele tenha um gosto por esse estudo, por esse aprendizado. E, terceiro lugar, pela missão. A missão do pregador é estar aberto a ir em missão. Quando for convidado, estar aberto a evangelizar, a pregar a palavra de Deus, a sair em missão, sendo enviado pelo seu coordenador. Como identificar os servos para este ministério? É uma pergunta muito constante. O coordenador do grupo de oração é um servo bom pastor, que ele zela
e ele encoraja as suas ovelhas. Então, sendo assim, coordenador, perceba quando um servo seu, do seu grupo, tem desejo de conhecer a palavra, tem desejo de estudá-la. Quando ele pergunta sobre formação do ministério. Como sugestão, coordenador, quando o núcleo de serviço, quando o grupo de intercessão se reunirem a cada semana, eu sugiro que o senhor escolha um texto bíblico e peça para um servo diferente a cada semana, para ele preparar uma pregação de 5 minutos. Ele vai então preparar aquela pregação e ele vai pregar durante 5 minutos. E você, pregador, você, coordenador, com o seu núcleo, vocês vão acolher essa pregação no coração e vão perceber se esse servo que pregou, ele pregou com aquela unção, com começo, meio e fim. Vão discernir se esse servo tem esse jeito para pregar. Muitas vezes, em um grupo menor, há um melhor desenvolvimento do carisma. As pessoas se sentem mais confiantes, as pessoas se sentem mais à vontade e vão perdendo o medo, principalmente se as pessoas estiverem assim no início de ministério, de carismas, né? Desenvolvendo o gosto. Eu gostaria de terminar essa partilha com vocês, pegando esse item que está aqui nessa apostila, grupo de oração. A minha aqui é na página 41, que fala sobre ministério de pregação, e diz assim, que todo grupo de oração deve possuir uma equipe de pregadores que ministra o ensino, a instrução e a proclamação querigmática da palavra de Deus. Nesse ministério devem estar os servos que possuem o dom de ensinar, de falar sob a unção do Espírito. E aqui no 3º parágrafo, nesse pequeno texto, diz assim: isso significa dizer que não é proibido convidarmos pregadores de outros grupos ou localidades para ministrarem em nosso grupo de oração, mas também é preciso desenvolver as nossas próprias ovelhas. Por vezes, investimos no ministério dos outros, e isso não é depreciativo, mas relegamos a segundo plano aqueles que o Senhor deu prodigamente ao nosso próprio grupo de oração. Tenha certeza que o seu grupo de oração tem os carismas, tem os ministérios que o Senhor trouxe para o seu grupo. Acredite nisso. O grupo de oração, a RCC, é obra do Senhor, foi inspirado pelo Senhor. E o seu grupo de oração, eu ouso dizer, é pródigo de carismas, é pródigo de ministérios. Espero que essas dicas, essa partilha tenha ajudado em alguma coisa, meu amado irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe. Louvado seja o nosso Deus. Amém.